Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos que estão conectados conosco para este culto online. Que o Senhor realmente abençoe a sua vida nesse tempo, em nome de Jesus. Eu quero orar para que o Senhor esteja movendo na sua vida, na vida de todos os que estão conosco. Senhor, muito obrigado por essa hora, por essa oportunidade que o Senhor nos proporciona. Deus, por esse instrumento pelo qual sempre de novo podemos e devemos dar graças, que é justamente a internet, que nos permite, Deus amado, termos esses cultos online, que nos permite, Senhor Deus, ministrar a palavra desta forma, adorar o Senhor, Deus, enfim, cultuar o Senhor dessa maneira nova que o Senhor tem levantado nos últimos tempos. Pai, a minha oração é que a Tua bênção esteja sobre cada pessoa. Deus, Tu conheces todos aqueles que estão ligados a este culto, sabes as suas necessidades, sabes dos seus anseios. A minha oração é que o Senhor realmente venha sobre essas pessoas, que a Tua mão toque a cada um deles. Pai, que cada um seja abençoado nesta hora, em nome de Jesus. Amém. És a luz, a escuridão, a esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és. Vamos cantar e não há outro igual a ti. E não há outro igual a ti. Ao perdido, a paz ao cansado. E Tu és, e não há outro igual a Ti. E não há outro igual. E não há outro. Não, 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 não. E não há outro. Profetizamos tempos melhores.
Nós estamos na semana de Pentecostes, uma semana extremamente importante, porque nós lembramos o nascimento oficial da Igreja do Novo Testamento. Essa igreja nasceu exatamente no dia de Pentecoste, quando a promessa do derramar do Espírito foi cumprida pelo Senhor Jesus. E por isso nós estamos orando diariamente para que o Senhor traga um renovo para as nossas vidas, traga um renovo para a comunidade que nós servimos, mas também traga um renovo para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta cidade e no Brasil inteiro. Porque com certeza, mais do que nunca, nós precisamos de uma nova visitação de Deus, precisamos de uma nova ação do Espírito Santo, restaurando, recuperando coisas que com o passar do tempo se foram desgastando ou se perdeu e que precisam ser trazidas de volta através de um novo derramar, de uma nova visitação do Espírito Santo. Por isso eu queria hoje comentar alguns personagens do Antigo Testamento, isto é, antes do Pentecoste acontecer, que por causa da sua comunhão com o Senhor, entenderam a importância do Espírito Santo na vida daquele que crê. É muito interessante a gente observar que vários personagens, eles falaram a respeito daquilo que aconteceria mais adiante, da forma como o Senhor faria algo novo, derramando o seu Espírito sobre a igreja. Mas também nós vemos como alguns entenderam a importância da presença do Espírito no coração do povo de Deus. E é isso que nós temos que compreender. O Espírito Santo hoje é essencial na vida de cada cristão. Não apenas o Espírito Santo como uma figura, ou como um nome, ou como uma pessoa de Deus, mas eu falo de uma comunhão íntima, de um relacionamento profundo com o Espírito Santo se revelando, podendo mover, podendo agir e podendo revelar Jesus e a vontade de Deus à vida e ao coração do crente. Isso é extremamente importante. Então, eu queria que você me acompanhasse na análise de alguns desses textos. O primeiro texto está lá em Números, no capítulo 11, no versículo 29. É a história de Moisés. Antes de ler o versículo, só queria apresentar o contexto. No capítulo 11, a uma certa altura, Moisés vai a Deus e se queixa do peso que representava para ele guiar o povo de Israel rumo à terra prometida. E então Deus disse: olha, Moisés, eu entendo, é um peso, então escolhe 70 homens que venham ajudar-te nesse desafio, nessa tarefa de cuidar do povo e conduzi-lo para a terra prometida, porque uma vez escolhidos os 70, eu vou tirar o Espírito que está sobre ti e vou também do Espírito que está sobre ti e vou colocar sobre as pessoas. E Moisés fez isso, separou 70 pessoas, nomeou líderes que estavam habilitados para auxiliá-lo e pediu que eles fossem até a tenda do encontro, uma tenda fora do arraial, fora do acampamento, onde Moisés ia para ter o seu relacionamento com Deus. E aqueles 70 foram para aquele lugar, e ali Deus se manifestou, tirou do Espírito que estava sobre Moisés, colocou sobre aqueles homens, e todos eles foram cheios do Espírito e começaram a profetizar. Mas, olhando adiante no texto, de repente nós percebemos que de fato não tinham sido 70 homens que ali tinham estado, mas 68, porque 2, não sabemos a razão, haviam ficado no acampamento. Mas Deus é tremendo, porque mesmo que eles não estivessem lá, Deus os pegou lá no acampamento, lá onde eles estavam, e de repente o Espírito veio sobre eles, e eles também começaram a profetizar. E rapidamente alguém veio trazer o recado a Moisés: Moisés, tem 2 homens que estão profetizando lá no acampamento.
E então Josué disse: "Ô Moisés, mande que ele pare com isso." E então tem esse texto, o versículo 29, onde Moisés diz assim: "Você está com ciúmes de mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito." Vejam, Moisés, ele viveu lá no Velho Testamento, o Espírito não havia sido dado, mas devido ao seu relacionamento, à sua intimidade com Deus, ele entendeu a importância do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. E por isso, quando Josué disse a Moisés: "Moisés, manda esses homens pararem", ele disse: "Mas você está com ciúme de mim? Ou ciúme por mim?" E aí, diz: "Eu gostaria que todo o povo recebesse o Espírito Santo." Então Moisés entendia que onde o Espírito habita, ali há uma grande transformação. Onde o Espírito habita, ali há uma mudança real de vida. Onde o Espírito habita, há uma visão muito mais ampla e clara de quem Deus é e qual é a vontade de Deus para os seus filhos. Por isso, hoje, com certeza, nós que vivemos no tempo do Espírito, mais do que nunca, você e eu precisamos ser cheios, precisamos nos renovar no Espírito. Por quê? Porque a presença do Espírito vai fazer uma tremenda diferença na nossa vida, vai nos levar a sermos pessoas que cada vez mais vivam segundo a vontade de Deus em todas as áreas. Então esse é o primeiro personagem que eu quero destacar, que foi Moisés. Moisés, aquele homem que de fato tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. Ele entendeu o quanto é bom alguém ser cheio do Espírito Santo, o Espírito mover na sua vida. Por isso, nessa semana de Pentecostes, nós estamos orando para que algo novo seja gerado da parte do Senhor e o Espírito se derrame sobre o seu povo. Um segundo exemplo que eu gostaria de mencionar está no livro do profeta Isaías. Creio que todos conhecem um pouco do profeta Isaías, e no capítulo 32 de Isaías, nos versículos 15 até 17, nós lemos uma palavra muito interessante, liberada pelo profeta. Diz assim: "Isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre." Então aqui Isaías, ele libera uma palavra, e se você ler o contexto, os versículos que vem antes, ele fala de problemas, de lutas, dificuldades na vida de uma pessoa. Ele fala de abandono. Quantas vezes as pessoas sentem-se abandonadas por situações e circunstâncias que enfrentam no seu dia a dia. Ele fala de deserto. Quantas vezes pessoas se sentem no deserto, parece que não tem nada, é uma sequidão total. Ele fala de cavernas. Quantas vezes a gente entra numa caverna para se esconder dos problemas e das lutas ao nosso redor. É justamente após este versículo que Isaías profetiza, diz: "Isto será assim até." Então essa situação de abandono, de deserto, de caverna, pode cessar, pode parar. Se você está vivendo uma situação de abandono, se você se sente num deserto, se você tem vontade de entrar numa caverna e sumir, se esconder de todas as coisas, eu quero dizer para você que há um remédio. E aqui o
profeta Isaías apresenta qual é esse remédio. Esse remédio é ser cheio do Espírito Santo. Ele diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Deus tem remédio, Deus tem solução para toda e qualquer situação do ser humano. Porque então vem as promessas, vem aquilo que o Espírito de fato opera na vida da pessoa que se expõe a uma visitação, a um derramar desse Espírito sobre a sua vida. Diz aqui que então o deserto se tornará num pomar. Imagina que transformação! Deserto, pomar. Aqui está falando da transformação, da mudança que o Espírito Santo opera no coração daquele que se deixa encher. Sua vida será transformada, não será mais um deserto, mas agora será um pomar. Um pomar será tido por bosque. E então, ele diz, a retidão habitará no deserto. Haverá uma mudança, uma transformação radical. E a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça será repouso e segurança. Promessas de Deus a respeito da transformação que a presença do Espírito Santo opera na vida e no coração daquela pessoa que é cheia. Por isso nós estamos orando nesses dias, diariamente na presença do Senhor, dizendo: Deus, derrama uma porção nova do Espírito, porque tem tantas pessoas cristãs, mas que se sentem abandonadas, estão numa situação de abandono. Tem muitas pessoas cristãs que estão vivendo no deserto. Há muitas pessoas cristãs que estão enfiadas em cavernas por causa das dificuldades que estão enfrentando na sua vida. Deus, Ele quer mudar esse quadro. E Ele é capaz de fazer isso como? Através do derramar do Espírito Santo numa vida. E eu quero dizer, meu querido, você que me ouve, que o Espírito Santo está disponível. E nós estamos nos aproximando da festa de Pentecostes, domingo. Nós lembramos Pentecoste, o cumprimento desta grande promessa do derramar do Espírito sobre toda a carne. Querido, quando o Espírito toma a nossa vida, quando o Espírito inunda o nosso ser, Jesus diz, rios de água viva vão brotar do nosso coração. O nosso deserto, ele vai ser transformado. A nossa sensação de abandono vai desaparecer. Nós vamos sair das cavernas e vamos poder adorar ao Senhor novamente pelo nível de vida que o Senhor vai impregnar no nosso ser pela ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. E o profeta Isaías, ele tinha clareza a respeito disso. Ele diz, olha, essa condição de abandono, de deserto e caverna, vai ir até que algo aconteça. O Espírito se derrame sobre a sua vida. Por isso, meu querido, eu quero plantar expectativa no seu coração, eu quero plantar fé no seu coração, com respeito ao Espírito Santo. Com certeza você precisa, eu preciso. Nós estamos orando para que um novo derramar aconteça, que haja um romper da parte de Deus, e novamente o Espírito, ele se derrame com abundância sobre a igreja tenha um novo impacto com esse poder maravilhoso, e saia da sua condição de tristeza, de frustração, de derrota, de paralisia, de frustração, e volte à presença do Senhor. Uma vida diferente, como ele diz aqui, como um pomar, como um bosque, como um lugar de paz, de sossego e tranquilidade. É isso que o Espírito Santo gera, realmente uma nova qualidade de vida que só Deus é capaz de conceder a cada um de nós. Este é um segundo exemplo que nós encontramos aqui nas Escrituras. Terceiro exemplo está no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, no capítulo 36.
ele é porta-voz daquilo que o Senhor Deus quer fazer. Deus se revela a ele e Deus lhe dá uma palavra. E então aqui no capítulo 36, no versículo 26, está escrito assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Aqui Deus usa uma figura. Eu vou dar para vocês um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra, coração endurecido, um coração frio, um coração indiferente, um coração insensível, e colocarei no lugar desse coração de pedra um coração de carne. Como que essa mudança ocorre? Como essa transformação se processa? E ele diz aqui: porei dentro de vocês o meu espírito. Sabe, meu querido, minha querida, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, o nosso coração é transformado. Aquela frieza, aquela indiferença, aquele vazio, ele desaparece, ele é removido. Por quê? Porque Deus coloca um coração de carne, sensível, aberto, desejoso, ansioso pelo Senhor e pelas coisas de Deus. É o Espírito Santo movendo numa vida e num coração. E eu creio que todos precisamos ter o nosso coração transformado, que às vezes ele está empedernido, ele está endurecido, ele está insensível. Precisamos do toque do Espírito, da visitação de Deus sobre as nossas vidas, para que o nosso coração seja reavivado, ele seja tocado pelo poder de Deus, a dureza saia e o nosso coração seja um coração de carne, onde o Senhor possa habitar, onde a glória de Deus possa estar, onde o Senhor tenha primazia, prioridade, onde Jesus possa reinar. É o Espírito que gera isso, e quando o Espírito vem, isso é tão espontâneo. É algo tão normal, natural, porque o próprio Espírito, ele move tudo isso e torna isso realidade no nosso interior, pela ação do sobrenatural de Deus. Com certeza, Deus, ele quer gerar exatamente isso, um coração novo dentro de nós, pelo derramar do Espírito Santo. Porei dentro de vocês o meu Espírito. E eu digo: Deus, põe em mim o teu Espírito. E que você tenha esse mesmo desejo. Eu tenho dito: Deus, põe em mim o teu Espírito. Eu quero mais. Eu quero mais do teu Espírito, porque eu sei o quanto essa presença é transformadora, o quanto essa presença, ela transforma o nosso interior, o quanto essa presença, ela concede uma nova realidade de vida, um novo entendimento, uma nova conduta, uma vida totalmente diferente e nova, que, convenhamos, estamos precisando mais do que nunca no contexto em que nós vivemos hoje. É promessa do Senhor, é desejo de Deus arrancar o velho e dar o novo, o Espírito de Deus movendo no nosso interior. E um último exemplo, que é talvez o mais conhecido, é o exemplo do profeta Joel, a palavra que nós encontramos no livro do profeta Joel, e que Pedro citou na sua mensagem no dia de Pentecostes. Foi exatamente essa a passagem que Pedro citou para explicar o que estava acontecendo naquela manhã de Pentecostes. Aqui em Joel, no capítulo 2, versículo 28 em diante, diz: e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Que promessa linda! Com certeza é uma promessa tão clara de algo que Deus já tinha estabelecido que Ele faria.
mas ainda não havia feito. E aqui ele revela ao profeta Joel exatamente aquilo que ele estava se propondo a realizar mais adiante. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito. E exatamente isso se cumpriu na manhã de Pentecostes, quando aqueles 120 estavam reunidos, estavam orando, estavam buscando o Senhor, para que a promessa se cumprisse. E de repente houve aquela manifestação, aquele som como de um vento impetuoso, as línguas de fogo sobre a cabeça de cada um, e todos eles falando em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que eles falassem. Ali foi o cumprimento dessa promessa de Joel. Deus honrando a sua promessa, Deus cumprindo a sua promessa na sua igreja. E ali nasce a igreja neotestamentária. E glória a Deus, porque hoje nós somos templo do Espírito Santo. Hoje o Espírito habita em nós. Mas também Paulo diz que nós precisamos nos encher sempre de novo do Espírito. Por quê? Porque com o passar dos dias, nós vamos perdendo aquela presença, aquela unção. Ela de repente começa a escapar por entre os nossos dedos, porque as circunstâncias às vezes são difíceis. E então o Senhor diz: ei, você precisa necessariamente se encher sempre de novo do Espírito. Você precisa ter um renovo do Espírito no seu interior, para que a sua vida ela esteja muito bem afinada com Deus. Você seja uma pessoa totalmente sensível à vontade de Deus. Você seja uma pessoa habilitada, preparada para servir a Deus, para fazer aquilo que Deus quer que você faça como seu filho, como sua filha. Sabe, o Espírito é Deus habitando em nós. Paulo diz isso, 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18, ele diz que nós somos morada, a habitação do Espírito Santo. O Espírito habita em nós. E isso é tremendo. Só que essa habitação, ela quer ser cada vez mais intensa. O desejo do Senhor é intensificar essa presença, é ampliar essa presença. Por isso Jesus, lá em João 7, no versículo 37, ele diz que do nosso interior fluiriam rios de água viva, e ele fala do Espírito Santo. Então, quando o Espírito habita em você, rios flui, significa refrigério, significa paz, significa alegria, significa vida abundante, significa, enfim, a presença de Deus no seu interior, lhe dando uma vida diferenciada que somente Deus pode dar. Então, queridos, nós estamos na semana de Pentecostes, quando nós vamos lembrar exatamente o cumprimento dessa promessa maravilhosa. E eu analisei alguns textos, peguei Moisés, que por causa da sua intimidade com Deus entendia o quanto é bom pessoas serem cheias do Espírito Santo, porque ele dizia: eu gostaria que o Espírito estivesse sobre todo o povo. Depois nós vimos o profeta Isaías, falando que problemas e dificuldades vão até que o Espírito se derrame, até que o Espírito prevaleça no interior, no coração de uma vida, e então bênçãos lindas e maravilhosas, uma vida transformada, fluirá e brotará dessa presença maravilhosa. Vimos o profeta Ezequiel dizendo que Deus, pelo operar do Espírito, quer arrancar um coração de pedra e quer colocar um coração de carne. E depois vimos Joel liberando a profecia que se cumpriu no dia de Pentecostes: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Então são textos, são palavras que foram liberadas antes do dia de Pentecostes, por pessoas que tinham comunhão com o Senhor, que tinham intimidade com o Senhor, e por isso entendiam perfeitamente quem era o Espírito e o que ele faz na vida e no coração daquele que é cheio. Portanto, você que está me ouvindo, que você coloque diante do Senhor um desejo: Deus, enche-me de novo do teu Espírito.
faça de novo essa obra na minha vida. Porque Deus é uma fonte que não se esgota, Ele não dá o Espírito por medida. Não é aquela medidinha e acabou, não. O Espírito, ele se renova a cada dia, Deus tem sempre mais para dar, Ele quer ampliar a ação do seu Espírito sobre nós. Que o seu coração esteja voltado a Deus. Que você ore ao Senhor dizendo: Deus, me dá uma porção maior do teu Espírito, me visita com a tua glória. E eu tenho certeza, você vai ser surpreendido. Tenho plena convicção que nós vamos experimentar uma nova visitação de Deus nesses próximos dias. Deus, na sua fidelidade, vai novamente se derramar sobre a igreja do Senhor aqui, especialmente no Sul, porque há promessas de que aqui no Sul ocorreria um grande avivamento que se espalharia pelo Brasil e pelas nações. Por isso eu quero que você se posicione diante do Senhor em humildade, coração quebrantado, que você arranque e remova todas as barreiras estabelecidas na sua mente que possam impedir o derramar do Espírito na sua vida, que você escancare o seu coração, para que Deus possa se derramar sobre você, você possa ter uma experiência nova, ser cheio do Espírito, e não seja mais você a viver, seja o Senhor habitando em você, e você seja conduzido e guiado pelo Espírito todos os dias, para que a sua vida seja uma vida de paz e abundância, e para que a sua vida seja uma vida de testemunho constante daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus faz no coração daquele que crê. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Coloque-se diante do Senhor. Se você tem alguma dificuldade com respeito ao Espírito Santo, coloque-se diante do Senhor, desarme-se e coloque-se diante do Senhor. Eu quero dizer, se tem alguém em quem você pode confiar, é no Senhor. Ele não vai te pregar uma peça, Ele não vai fazer algo que você não goste. Ele vai te contemplar com o seu favor. Ele vai te abençoar porque Ele é Deus. E é um Deus de amor. Senhor Deus, eu quero colocar cada pessoa que está assistindo esse culto diante do Senhor. Pai, eu não sei quem está ouvindo, mas Tu sabes, Senhor, a minha oração é que Tu alcances cada um lá onde ele está, Senhor. Deus, em nome de Jesus, alcance cada um pelo Teu poder, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, visite a cada um de uma maneira muito intensa e tremenda, que a Tua glória se derrame sobre cada um, Senhor. Pai, que o Senhor trabalhe em cada coração, gerando um desejo, gerando uma expectativa de um novo derramar, de um novo agir, de algo novo da parte do Senhor. Pai, que transforme a realidade atual e traga algo totalmente novo para a glória e louvor do Teu santo nome. Deus, eu abençoo a cada pessoa que está conectada conosco nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda quero orar por pessoas que tenham necessidades e doenças, problemas. Talvez você se sinta num deserto, talvez você se sinta abandonado, talvez você está numa caverna tentando se esconder de tudo e de todos, porque as coisas não vão bem na sua vida. Eu quero dizer que o Senhor te conhece, o Senhor te ama, e o Senhor é poderoso para mudar a tua história. Deixa o Senhor tocar-te com o seu Espírito, e eu digo a você, sem medo de errar, sua vida vai ser transformada. Você vai ser levado a uma nova realidade, uma nova experiência, porque Deus é tremendo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero, Deus, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor cada pessoa, meu Deus, que está assistindo a este culto. Pai, pessoas com as mais variadas necessidades. Pessoas, Senhor Deus, enfrentando situações as mais diferentes.
mas todos com necessidade de um toque do Senhor, de uma visitação de Deus, de uma ação sobrenatural desse Todo-Poderoso. Por isso, Deus, eu quero agora orar em nome de Jesus, que o teu Espírito, ele vá até onde essas pessoas estão. Espírito, toque essas pessoas agora, que haja uma visitação dos céus em cada uma dessas vidas, de tal forma que tudo aquilo que prende, tudo aquilo, meu Deus, que é limitação na vida de qualquer pessoa, que é doença, meu Deus, que é problema, Deus, tudo isso seja tomado por esse Deus poderoso, transformado por este Deus, seja removido, lançado fora de cada vida em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo a cada um em nome do Senhor, declaro vida, vida com abundância, declaro saúde, declaro paz, harmonia em nome de Jesus, porque tu, Senhor, que começaste uma obra, tu has de completá-la, para que o teu nome seja bendito, seja engrandecido e seja louvado. Senhor, eu já te dou graças pelo teu toque, pela obra do Espírito em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, essa semana nós estamos orando todos os dias, aqui pela manhã, a partir das 8 horas, na igreja, mas sexta-feira é o nosso dia de mobilização, lembrando que nós começamos às 8 horas da manhã, depois de um culto de adoração, de louvor, nós vamos ter intercessão até às 16 horas, ininterrupta, pessoas orando, clamando e buscando o Senhor, pelo derramar do Espírito e por outras questões mais. E às 16 horas, nós começamos os turnos de adoração, em que nós vamos adorar o Senhor e exaltá-lo por quem Ele é, pela beleza da sua santidade. E vamos com essa adoração até às 20 horas. E às 20 horas, nós começamos um culto de milagres. E eu creio, como nós estamos orando toda semana, vamos orar sexta-feira das 8 em diante. Eu creio que haverá uma presença de Deus no nosso meio. E que o Senhor agirá de uma maneira extraordinária e poderosa. Por isso, venha, se você tem problemas, seja doença, seja questões familiares, seja uma situação financeira difícil, seja talvez uma situação de abandono, de falta de paz, venha. Eu quero declarar, Deus vai fazer milagres na sua vida. Deus vai tocar você, Deus vai lhe abençoar. Traga amigos, traga familiares, mesmo que não sejam cristãos, traga-os junto com você, porque eu sei, Deus vai tocar essas pessoas, Deus vai fazer uma obra nessas vidas, Deus vai glorificar o seu nome naquelas vidas, pelas obras que Ele fará. Então isso na sexta. No sábado, nós temos a junção jovem, livres, a reunião dos livres. Vai ser também um tempo com Santa Ceia, vai ser tremendo, extraordinário e maravilhoso. E no domingo, Pentecostes, uau! 2 cultos, um às 9 da manhã. Vai ser fogo, derramar de Deus poderoso. E à noite, às 19 horas, da mesma forma, vai ser uma presença linda, preciosa, transformadora e abençoadora do Espírito Santo no meio do seu povo. Obrigado por você ter estado conosco. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.